Bom dia, amados do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Bem youtuber, né, gente? Fala, galerinha do sexto ano, aqui professor Douglas com mais uma aula para vocês. Hoje Minecraft. Não sou o Resende não, tá, gente? Hoje vai ser uma aulinha um pouco diferente, porque vai ser uma revisão para a nossa prova de história da semana que vem. Então pegue uma caneta, um lápis, qualquer coisa que escreva, menos o lápis de olho da mamãe, pelo amor de Deus, que senão ela me mata, tá? E um papel para vocês anotarem os tópicos aí e estudarem em cima desses tópicos que o prof vai passar para vocês. Então vamos lá, 3, 2, 1 e roll! Começar. Vamos lá. Eu vou falar em tópicos, tá? Primeiro tópico. Para você marcar o tópico, faz aí um asterisco, aquele rabisquinho, faz uma bolinha, tá? Ou número 1, tópico 1, para você saber, tá? Que são tópicos. Então vamos lá. Espartanos. O nosso primeiro tópico vai falar dos espartanos. Tá? Quem eram os espartanos, professor? Eram aqueles que viviam na cidade de Esparta. Vamos lembrar lá, gente, uma cidade-estado grega, tá? Eles eram guerreiros e valorizavam muito esse lado militar. Isso nós já vimos nas aulas. Não tinham ligação militar com Atenas, se liguem bem nisso, tá? E a educação das crianças de Esparta era extremamente rígida em relação à guerra. Eles já eram treinados desde criança, desde muito pequeno, para se tornarem grandes guerreiros quando eles crescessem. Por isso, tá? A cidade-estado de Esparta era muito voltada à guerra, ao militar. Beleza, gente? Esse é o nosso primeiro tópico para vocês estudarem. Tópico 2. Tópico 2. Vamos lá, pessoal. Guerra do Peloponeso. Nossa, que nome difícil, professor. Guerra do Peloponeso. Foi a guerra entre Esparta e Atenas, tá? Onde Esparta vence a guerra. Porém, tem um porém aí, gente. Ela venceu a guerra, tá? Mas todos acabam perdendo com isso. Por quê, professor? Porque agora as cidades-estados ficam mais enfraquecidas, tá? Com essa guerra. Ficam divididas, dando espaço assim para quem? Para outros povos invadirem, como por exemplo os macedônios, tá? Então se liga nesse tópico 2. Tópico 3. 3. Cidade-estado ou cidades-estado. Se liga só, gente. Cidades-estados. Vamos lembrar, o que era uma cidade-estado, professor? Eram cidades autônomas, tá? Eram cidades que tinham suas leis próprias, que tinham seu governo próprio. Isso nós já falamos na aula. Não dependiam de outras cidades, tá? E não tinham ligação política, muitas das vezes, com outras cidades. Não cidades autônomas, tá? Como se fosse um mini país, vamos dizer assim, né? E na Grécia contribuiu muito para o surgimento de várias cidades-estados. Por quê, prof? Perante ao seu relevo ali, a sua paisagem que era bem acidentada, que era uma coisa bem cheia de montanhas. Então, favoreceu muito para que cidades-estados bem independentes mesmo e muitas das vezes bem distantes uma da outra. Ok, pessoal? Tópico 4. Nosso professor é o fera do inglês, professor. Só que não. Características de Esparta. Vamos lembrar bem, gente, as características de lá. Militarismo. Isso predomina em Esparta. E era uma cidade oligárquica, gente. Como assim, professor? Existia uma hierarquia, onde dentro dessa hierarquia, uma minoria dominava, tá? Esparta. Tópico 5. Tópico 5, tá? Democracia e seus limites, tá? Vamos lembrar que dentro da democracia, tanto na brasileira como na ateniense, que foi a que nós nos espelhamos,
existia um certo limite, embora eles falam que democracia é para todos, é o direito de todos, mas nós vemos ali que, vamos falar de Atenas, tinha um limite, tá? Quais eram os limites? O professor deu um chutinho na mesa, a câmera fez, parecendo aqueles hominhos que tem a cabecinha que fica mexendo. Quais eram os limites, professor? Vamos lembrar, gente, não era para todos, era só para o cidadão ateniense, homem acima de 18 anos, tá? Então, mulher estava fora, estrangeiro estava fora, escravo estava fora, enfim. Então não é para todos. Na do Brasil é a mesma coisa, tá? É para todos, professor? Não, gente, não é para todos. Tem uma restrição ali, principalmente no voto, né? 16 anos, mais de 16 anos, tá? Agora homem e mulher, agora não tem restrição, tá bom? Mas estrangeiro também não pode participar. Existem umas certas restrições também, tá bom? Ó, próximo tópico. Se foi o 5, 6, tá? Esse é o nosso próximo tópico. Direitos apenas nas cidades de origem. Ah, tá. Vai falar também dessa questão dos direitos, tá? Da democracia, de Atenas principalmente, e da própria Grécia. Tá? Que os direitos das pessoas, elas tinham direito só na cidade de origem. Elas não tinham direitos em outras cidades. Tipo, eu sou de Atenas, eu tenho direito em Esparta. Não. Não recebia. Atenas, tá? Não recebia muito bem os imigrantes. Não era assim, todos que vêm são acolhidos, participam da cidade, participam da política. Não, não era bem assim, tá, gente? Então eles acabam não recebendo muito bem. Então, se tratando de Atenas, tá? Os direitos não ficava só na cidade de origem, ou dos gregos também. E se tratando dos atenienses, eles não recebiam tão bem assim os imigrantes. Se liga nessa dica, tá? O próximo tópico, que é o 7. Tópico 7, pessoal. Vamos lá. Aí eu vou sair um pouquinho e falar de Roma, tá? Depois eu volto para a Grécia de novo. Eu só fiz uma questão em cima do Império Romano. Então, ó, chuchu beleza, mamão com açúcar. Roma e suas origens. Vamos lembrar que existiam duas versões, tá? A histórica e a mitológica, para o surgimento do Império Romano, ou da cidade de Roma, que depois que se torna um império. A histórica, vale lembrar ali dos... vale lembrar dos etruscos, né? Que foi um povo muito importante para o surgimento da cidade, ele que acabou, né, um dos principais para unificar aquelas tribos ali, aqueles povos que viviam, tá, próximos um do outro, né? Os primeiros reis de Roma foram etruscos, isso na versão histórica. E existe a versão mitológica, que é aquela dos dois gêmeos, Rômulo e Remo, que são lançados no rio e acabam sendo amamentados por uma loba. Então se liga só nessa dica, tá? Agora vem o... Se é o 7, agora 8. 8. Tá? A Miss Marjorie, que, né, não olha eu falando assim, senão, meu Deus, não escute, né, eu falando, senão ela vai me dar umas aulas de inglês aí. Vai falar da divisão social de Esparta. Vão lá, estudem quais eram as classes sociais em Esparta. Tem na apostila de vocês, eu coloquei a página ali das classes sociais de Esparta. Tem lá nos conteúdos a serem estudados, eu coloquei a página que estão as classes sociais de Esparta. Decore. Depois vem, tá, a divisão social de Atenas. A mesma coisa, gente, que eu tenho para falar para vocês. Tem a página nos conteúdos. Professor, por que você já não fala na revisão, então? Porque daí eu vou estar contando a resposta para vocês, né, gente? E eu prefiro que vocês cheguem até a resposta. E não que o professor dê a resposta assim, de mão beijada. Não. Então vocês vão ter que chegar até a resposta. Classes sociais em Esparta, classes sociais em Atenas, tá? E esse foi o 8, 9 foi da de Atenas e 10.
Despacito. Desculpa, gente, essa minha manifestação, não resisti. O professor é muito musical e vocês sabem disso, tá? E o 10, então, o objetivo do surgimento dos Jogos Olímpicos. Lembra que nós falamos que tinha um objetivo lá no surgimento, na Grécia Antiga? Por que surgiu? Qual que era a finalidade dos Jogos Olímpicos, professor? E agora, qual que é a finalidade? Isso não precisa, porque não vai precisar na questão, mas vai lá no surgimento dos Jogos Olímpicos, vê por que eles criaram, vê qual que era a finalidade, qual que era o objetivo dos Jogos, por que eles criaram e tudo mais. Tá, pessoal? Agora vem algumas dicas para vocês. Tá? Quantos tópicos tem? 10. Quantas questões a prova? 10. Foquem, tá? Estudem os tópicos e estudem os conteúdos que foram enviados para vocês. Não tem erro. Vai ser um sucesso, vai ser 10 para quem estudar. Eu tenho certeza disso, gente. Façam com atenção. Lembrem-se de que é só uma vez que vocês podem responder. Então, vocês têm tempo para responder. Façam com calma, relaxa, suquinho ali, aguinha. Vai ser de boa. Professor, tá difícil? Não, gente. Tá bem fácil mesmo a minha prova. Então essas são as dicas do professor Douglas para você ser um sucesso na prova de história. Eu tenho certeza que com a revisão e com os conteúdos que eu enviei, top, nota 10. E o meu maior desejo, a minha maior satisfação é ver que todos os meus lindos tiraram 10 na prova. É sinal que aprenderam o conteúdo com o professor. Certo, pessoal? Aquele beijo no coração de vocês, tá? O prof tá morrendo de saudade de vocês. E, mais uma vez, eu não me canso de falar. Não vejo a hora de voltar pra sala de aula, tá? Aquele forte abraço. Tô amando as nossas lives. Eu acho que estão sendo super produtivas, tá? E é isso aí, pessoal. Aquele beijo. Fui.